Hoje será um dos capítulos que mais me emocionei depois da passagem de Jacó no Val de Jaboque. Esse capítulo de Gênesis 45, vamos aprender sobre o amor verdadeiro e a decisão de perdoar, sem sombra de dúvidas. José é a figura mais perfeita que aponta para o nosso Messias. Ele irá nos ensinar sobre o plano de redenção do nosso Deus, e esse plano não falha. Quando José viu o desespero do seu irmão Judá para salvar o seu irmão Benjamim, ele não se conteve em revelar quem realmente era aos seus irmãos. Antes disso, ele fez sair todos os que estavam ali presentes. Isso me ensina que não precisamos expor as pessoas. Olha que homem de caráter que é José. Ele preserva a história de sua família. Ele vai tratar de algo que pode denegrir a imagem dos seus familiares, mas ele faz isso de portas fechadas. Ele tira toda a pressão e todo tipo de acusação contra seus irmãos. Isso nos ensina que nós temos que estar tratando as nossas diferenças com outras pessoas de porta fechada. Ninguém precisa estar ouvindo. Ele fez sair todo mundo para que ninguém ouvisse o mal que os irmãos haviam causado a eles e depois o acusasse. Ele chorou muito e disse aos seus irmãos: Eu sou José, não sou Zafenate Paneia, eu sou José. Imagina a reação daqueles irmãos. Eu fico imaginando o constrangimento dos irmãos naquele momento, onde os seus pecados haviam sido escancarados. Não dava mais para mentir, não tinha mais como disfarçar. Foi colocado luz abaixo da sujeira. Toda sujeira nesse momento havia saído debaixo dos escombros. Eles guardaram por tanto tempo esse pecado, essa maldade, mas agora chegou o momento da prestação de contas. Eu lembro aqui o amor de Deus, o amor de Cristo. Ele também nos constrange, porque éramos pecadores e Cristo nos resgatou. José aqui queria apenas a restauração de sua família. E diante daquele homem todo-poderoso do Egito, o homem que dava ordens, que tinha o selo de Faraó nas mãos, vestido com vestes reais, falando até através de um intérprete, falando em egípcios com eles, um homem que eles tinham respeito e uma alta estima, e esse homem diz: Eu sou José. Eles ficam chocados. Eu vou apresentar um pouquinho do cenário. Restauração após 22 anos. Já havia se passado 22 anos que José havia sido vendido pelos seus irmãos. Muito tempo se passou. José se tornou um homem formado. Aqui José então estava com 39 anos de idade. E a primeira pergunta que ele faz aos irmãos, já em hebraico, foi: Vive ainda meu pai? Mas os irmãos, em estado de choque, não conseguiu responder. Então José fez algo lindo. Ele diz: Chegai-vos a mim. Ele diz a seus irmãos: Chegai-vos a mim. Que coisa mais linda que José faz. Aproxima-se de mim. Aqui vou parar um pouquinho. O que José fez com seus irmãos é aquilo que Cristo faz conosco todos os dias. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Os irmãos de José estavam cansados e sobrecarregados. Eles dependiam completamente de José nesse momento. A subsistência deles estava dependendo de José. E naquele momento José diz: Chegai-vos a mim. Hoje Jesus faz isso conosco. Chegai-vos a mim. Sou eu quem posso garantir o teu sustento emocional e físico. Sou eu que apago todos os seus erros e deles nunca mais se lembrarei. Sou eu que perdoo todas as suas falhas. Sou eu que faço nova todas as coisas e troco as suas vestes. E aí José volta a eles e diz: Vai lá, volte depressa a meu pai e diga o quão bondoso foi o Senhor comigo. Deus me fez Senhor de todo o Egito. Não demore. Já se passaram 2 anos de fome, mas ainda haverá mais 5 anos de fome. José relata aos seus irmãos: Vai lá buscar toda a minha família, que irei sustentar todos vocês na região de Gósen. Caso contrário,
todos vocês e os teus rebanhos acabarão na miséria. Aí José diz no versículo 5, um versículo que todas as vezes que leio eu me emociono. Eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito, mas não se culpem, não se punem, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Deus me trouxe antes para dar grandes livramentos. Fiquem em paz. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim foi o próprio Deus. Meu Deus, ele enxergou em meio aos escombros as mãos poderosas de Deus o tempo todo com ele. Aqui eu vejo que não cabe a nós fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Aqui eu vejo que não cabe quem me vê passar na prova e não me ajudou, quando ver a bênção vão se arrepender. A oferta generosa de perdão que ele oferece aos seus irmãos, ele venceu o mal com o bem. A vitória de José na Bíblia não teve sabor de mel, teve sabor de perdão, de redenção, de misericórdia e de amor. Esse homem me ensina muito. Então Faraó ficou sabendo dos irmãos de José. Ficou sabendo dos irmãos de José e, como figura de Deus Pai, ele diz: traz seu pai e toda a sua família para cá e lhe darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar de toda a terra. Eles descem a Canaã com vários presentes, carruagens, jumentos, e cada um deles ganharam vestes novas, e o seu irmão Benjamim ganhou 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. Aqui outra aplicação para a nossa vida. Quando somos restaurados, o Senhor também tira as nossas vestes e troca por vestes novas e limpas. Ele tira de nós um coração de carne e transforma em um coração puro e regenerado. E José pede para que não briguem pelo caminho com acusações. José estava querendo ensiná-los que não havia tempo para isso. O tempo agora é outro, de paz, de harmonia. Não perca o tempo de vocês com coisas inúteis. E chegando em Canaã, avisa seu pai, nosso pai, que José está vivo e que ele é o governador do Egito. E o espírito do seu pai nesse instante reviveu e quis ir vê-lo antes de morrer. E no capítulo 46 vemos a partida de Israel com tudo que lhe pertencia para o Egito. Porém, não se esqueceu de levantar um altar de adoração ao Senhor e receber as suas bênçãos, e Deus o abençoou. Aqui nós vemos que Jacó não olha para trás. Afinal, ele estava deixando para trás a terra prometida, a terra que Deus prometeu a Abraão e a Isaque. Mas sabe o que ele se lembrou? Que Deus havia falado lá em Gênesis 15:13 para o seu avô Abraão. Então havia uma profecia e ela precisava ser cumprida. Vamos ler? No capítulo 15:13, então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo, e depois de tudo sairão com muitos bens. Essa passagem nós veremos mais lá na frente, que já vai ser a ascensão de Moisés. Mas o cumprimento da profecia está se cumprindo aqui, com a volta de Jacó e de todos os seus familiares com a ida, né, de Jacó, com todos os seus familiares e de todos os seus bens e servos para o Egito. E antes de seguir, ele levantou um altar de adoração e sacrifícios a Deus, ao Deus do seu pai Isaque. Uma pergunta para mim também. O nosso filho, seu filho, pode dizer a mesma coisa de você? Ele tem visto através de você o Deus que você está servindo? A sua família sabe quem você é? O seu esposo pode dizer a Deus: o Deus da minha esposa, você serve como testemunha? Esse capítulo nos faz refletir muitas coisas. Tudo poderia ter sido diferente se José tivesse chegado como governador do Egito e quisesse se vingar de Potifar e de sua esposa.
Afinal de contas, eles fizeram muito mal a ele. Ele foi acusado injustamente. O que aconteceria se ele se vingasse dos seus irmãos depois de toda a injustiça feita a ele e se ele usasse agora o seu poder para oprimir todos aqueles que lhe oprimiram? É muito mais fácil estragar tudo. Talvez eu estragaria tudo se não buscasse a orientação do Senhor nesse momento. Esse capítulo também veremos o cumprimento dos sonhos de José. Lá quando ainda era um menino sonhador, lembra? Ele sonhou que 11 feixes se encurvaria para ele, que seriam seus 11 irmãos, e depois que o sol, a lua e as estrelas também se inclinariam para ele. Apesar que nessa época a sua mãe já tinha morrido, mas o seu sonho se tornou realidade. O reencontro de seu pai Jacó, depois de mais de duas décadas, achando que o seu filho amado estaria morto, foi muito emocionante. Eles se abraçaram e choraram longamente. Deus conhece detalhes do nosso futuro e cumpre toda a sua profecia. No capítulo 47, vamos ver que os seus irmãos se regeneraram e se arrependeram de verdade, porque eles tiveram a oportunidade de ter muita inveja de José nesse momento. Afinal, ele havia se tornado governador da maior potência do mundo. Mas eles voltaram com tudo e chegaram ao Egito com 70 familiares, e a profecia se cumpre. José foi avisar a Faraó da chegada de sua família e apresentou a ele 5 dos seus irmãos que trabalhavam como os pastores, e Faraó pediu para se instalarem na região de Gósen, ou Ramsés, que é uma região propícia para pastores de animais, e levou também seu pai, e Jacó o abençoou. Nessa época, ele estava com 130 anos, e ele responde a Faraó que são 130 anos difíceis de peregrinação. Aprendemos aqui que também somos peregrinos aqui nessa terra e que um dia teremos a nossa terra celestial e nossa terra prometida. Mas por enquanto Jesus nos diz que no mundo teremos aflições. Teremos aflições e assim José providencia sustento para toda a sua família. E mesmo não tendo mantimentos em toda a região e a fome tomou conta de todo o mundo, José recolheu toda a prata como pagamento do trigo. E quando toda a prata se esgotou do Egito e em Canaã, não tinha mais como comprar comida e o povo poderia morrer de fome. Mas mesmo diante desse caos, José não deixou que ninguém morresse de fome. E assim foi indo. Eles foram trocando tudo que tinha por alimentos, rebanhos, até que acabaram todos os recursos. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. A terra tornou-se propriedade de Faraó, mas a Bíblia deixa claro que José reduziu a servidão do povo. Jacó ainda viveu mais 17 anos aqui. E eles foram tremendamente abençoados. E o que concluímos que Deus é sábio, onisciente, soberano, onipotente, Deus é atencioso, é cuidadoso, Deus é protetor, é sustentador, Ele é estrategista, Deus é tudo isso. Não use o seu pecado para não buscar a Deus, e nem o seu passado para evitar fazer o que é certo. Deus já tem a solução antes dos problemas surgirem. No capítulo 48, vemos o quanto o caráter de Jacó foi forjado. Nós não vemos, a espiritualidade em Jacó em sua juventude, mas nós vemos um homem abençoador em sua velhice. Em Eclesiastes 7, nós vemos que mais vale o fim das coisas do que o seu começo. Nesse capítulo veremos algumas referências sobre Deus, expressa por Jacó e uma delas por José. Aqui nós vemos a primeira, Deus é todo-poderoso. O segundo, o Deus que apareceu a Jacó. Terceiro, o Deus que abençoou a Jacó. O quarto, aquele que deu os filhos a José. O quinto, Deus é aquele que concedeu a Jacó de ver José novamente, juntamente com seus filhos. Sexto, Ele é abençoador e presente.
E nesse capítulo, José vai visitar o seu pai que está doente, junto com seus 2 filhos Manassés e Efraim. E Jacó se esforçou, reunindo as suas forças para se sentar na cama. E Jacó explica para José como foi que Deus, o Todo-Poderoso, lhe abençoou, e disse que ele frutificaria e multiplicaria, e ele irá abençoar a José. E os seus 2 filhos são reconhecidos como filhos dele, e ele seria um príncipe como seus outros filhos. E ele inverteu as mãos, cruzando para abençoar o menor, né? O menor para o maior, que seria o caçula para o primogênito. José tentou adverti-lo, mas ele não cedeu. Assim, a maior bênção que era para ser dada a Manassés foi dada a Efraim, mas ambos foram abençoados. José recebe a promessa, a certeza de Jacó, que Deus estará com ele e fará que a sua descendência retorne a Canaã, e declara que a maior parte da terra foi destinada a José. Estão nos versículos 21 e 22. Vale a pena passar tempo com Deus. Isso nos molda o nosso caráter. O Espírito Santo molda sempre, nos ajudando a ser moldado o nosso caráter. Quando Deus é o centro das nossas vidas, tudo é regido por Deus. Tem muitos ensinamentos toda essa história de José. Vamos depender mais de Deus. Deus está sendo o centro da sua vida, e que o nosso caráter esteja sendo moldado todos os dias, e que esse capítulo faça uma diferença na vida de vocês. Até amanhã, no compartilhar dos próximos capítulos.